Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que neste tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. A nossa meditação hoje, nosso ensino, tem a ver com o Espírito Santo e a salvação que nós temos de Deus. O nosso objetivo nesse momento é conscientizar o crente sobre as faculdades espirituais e a sua relevância na salvação do homem. Quer dizer, nós somos seres espirituais e nós temos dentro de nós os nossos sentidos espirituais, olhos, audição, tudo. E nós precisamos ter esses sentidos, né, essas faculdades espirituais reavivadas, e isso acontece quando o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. Paulo diz uma coisa muito interessante aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós vivemos num tempo onde a ignorância das coisas espirituais tem levado muitos crentes, irmãos, a uma vida de derrotas. A verdade bíblica nos faz enxergar uma realidade pouco conhecida pelos filhos de Deus. A nossa salvação, ela é resultante do nascer de novo. Ocasião esta em que as nossas faculdades espirituais da alma recebem vida para um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, o qual dá o seu fruto para a salvação da alma humana. Então, a nossa salvação, ela não acontece porque nós seguimos um conjunto de regras. E é muito comum nós vermos perguntas, discussões entre os cristãos a respeito dos mandamentos, né? A Bíblia diz isso, mas a pessoa faz isso, como que fica, né? Então existe muitas dúvidas e argumentos, né? Será que a pessoa é ou não é crente? Ela é salva, não é salva? E não creio que estas perguntas elas deveriam ser respondidas nesse nível de lei e a pessoa fazer o que está na lei. Ela precisa ser entendida no fruto, pelo fruto que ela produz. Quando a salvação está presente na sua vida e você recebeu o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos diz, que nós recebemos quando confessamos Jesus como nosso Salvador, então a partir daí você vai ter o fruto do Espírito. Haverá uma transformação, vamos dizer, em seu ser, né, por completo. Então, há fruto de arrependimento. Eu poderia então dizer nesse momento que a salvação, ela se manifesta, tanto quanto o pecado se manifesta. Se nós estamos mortos para Deus, se manifesta as trevas. Se nós estamos vivos para Deus, se manifesta a luz em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nós começamos entendendo algo muito básico, agora nesse momento. A salvação de qualquer homem vem pelo novo nascimento. Essa foi a revelação que o Senhor Jesus nos deu quando ele falava com Nicodemos. Nicodemos o procura porque ele estava interessado
em conhecer mais sobre salvação, sobre o reino de Deus. E então Jesus entra num diálogo com ele, não é? Então, quando ele estava fazendo perguntas e Jesus respondendo as perguntas, a primeira coisa que Nicodemos faz é o seguinte: eu vejo que tu és possivelmente o Filho de Deus. Ele diz, por quê? Porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Então, isso me diz que você deve ser o Messias e vem da parte de Deus. Veja bem, a salvação não é um processo de observação. A salvação não é uma capacidade intelectual de você crer que Deus existe e que Jesus Cristo é o Messias. Não. Nicodemos estava correto nas afirmações que ele estava fazendo. Ele veio para a pessoa certa, mas ele estava com um entendimento totalmente diferente daquele que uma pessoa precisa para ser salva por Jesus. Então Jesus começa a explicar para ele que era necessário nascer de novo. E então Nicodemos ficou confuso e até pergunta para Jesus: então o Senhor está me dizendo que é preciso que eu volte ao ventre da minha mãe e nasça novamente? Ele disse: não, eu não estou falando desse nascimento, eu estou falando que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque suas faculdades espirituais estão mortas, sua visão espiritual está fechada, está cega. Então, somente quando a pessoa recebe o Espírito Santo é que ela passa a receber o benefício da sua salvação. Veja, a salvação é resultante da nossa comunhão com o Espírito. Então, no momento em que ele vem e ele se liga ao meu espírito, a morte já saiu dali. Então, ele agora está dentro, ele reside, eu estou em comunhão com ele. A partir desse momento, o Espírito Santo vai me revelar coisas que são muito importantes para a minha santificação. Ou seja, na realidade, a minha santificação é uma maneira maravilhosa de Deus estar nos salvando de problemas que poderiam existir caso eu estivesse debaixo do controle da morte e do pecado. Então, o recebimento do Espírito Santo ele é fundamental para a vida espiritual do crente, porque ele, o Espírito Santo, é a vida eterna que recebemos dentro de nós. Então, outro conceito muito importante para que nós possamos nos firmar na fé em Cristo Jesus é o seguinte: vida eterna não é eu chegar no céu e viver para sempre. Esse é um conceito que muitos crentes possuem. Eu vou morrer, eu vou para o céu e a partir dali eu tenho uma vida eterna. Não. A vida eterna é a própria vida de Deus. É o Espírito de Deus. É chamado de vida eterna porque Deus sempre existiu. Ele é sempre existente. Deus não tem começo, Deus não terá fim. Ele existe, Ele é. É por isso que Ele diz: eu sou. Ele não está condicionado a nenhuma condição temporal. Ele é existente, eternamente existente. Então, quando a vida dele vem para dentro de nós, nós recebemos a vida eterna. Então isso produz em nós o quê? O reavivamento da nossa alma. As nossas faculdades espirituais, visão, olfato, audição, tudo, elas acordam, elas agora estão vivas, porque o Espírito de vida me trouxe vida. Então, a partir deste momento, nós temos uma nova, ou seja,
Nós somos uma nova criatura. Então veja, uma vez que eu estou unido com Cristo, quando eu me separar desse corpo, eu vou estar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida e ele vai repondo, não é, aquele pecado com a graça, ele vai me purificando dos pecados, então eu vou automaticamente me enchendo do Espírito dele, eu vou me santificando e opero obras para Deus que resultam em galardões. Então, na realidade, o Espírito Santo está nos enchendo, o Espírito Santo está nos libertando, o Espírito Santo está trazendo vida abundante para dentro de nós, porque a palavra do Senhor diz assim: porque se vós recebestes da parte de Deus o Espírito vivificador, então este Espírito vivificador vivificará os vossos corpos mortais, até que nós possamos ser transformados e receber corpos glorificados. O apóstolo Paulo, ele doutrinava a igreja na Galácia sobre essa verdade. Ele foi ali para dizer para eles e trazer essa grande revelação sobre o Espírito Santo e a salvação que ele produz em nós. Então veja, as faculdades espirituais da alma, elas, pelo nascimento carnal, elas já nascem em morte. Por quê? Porque é assim que acontece com todo ser humano. A Bíblia diz que a morte entrou no homem e a morte passou para todos os homens. Então, isto significa que nós, quando nascemos carnalmente, nossa herança carnal está ligada nesse mundo físico. Então, as faculdades espirituais, elas precisam ser ressuscitadas, ou seja, elas precisam ser avivadas. Então, nós precisamos da vida eterna, nós precisamos do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo vem fazer dentro dos nossos corações. Então, é por causa desta verdade, que não é percebida e entendida por aqueles que não confessam Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que nós não temos uma consciência viva. Porque a consciência é a possibilidade do homem conhecer e saber coisas com. Então veja, quando nós estamos em estado de morte, a nossa consciência ela está atrelada totalmente às coisas deste mundo. Por isso que as pessoas cada dia mais estão praticando coisas que são absurdas, sem nenhuma dor de consciência. Por quê? Porque o mal reside neles. E o mal tem ditado todo o caminho deles. Então, quando as nossas faculdades espirituais estão mortas, elas estão mortas também para Deus. Então, nossa consciência não consegue ter Deus. Ela não consegue existir em Deus. Por isso é impossível que alguém alcance uma mudança interior sem que primeiro receba dentro de si o Espírito Santo de Deus. Isso nós chamamos a graça divina operando em nossos corações. Então Paulo revela que nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. E aqui vem uma coisa muito importante. Isto quer dizer o seguinte, que Deus proveu todo o caminho e tudo que nós podemos receber dele já está feito. Não existe mais nada. Então, mediante a pregação do Evangelho, ou seja, eu faço a pessoa entender que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele está vivo. E no momento em que eu digo e anuncio essa verdade para a pessoa, o Espírito de Deus começa a agir naquela pessoa. E o que vai acontecer é que quando ela recebe essa convicção dessa verdade, ela confessa ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, e o Espírito Santo e a vida eterna e agora vem habitar dentro dela.
Então, salvação não é um direito de ir para o céu. Salvação é a obra gloriosa de Deus que nos permitiu receber em nossos espíritos o Espírito Santo de Deus, que é chamado na Bíblia de vida eterna. E agora os céus passam a ser nossa residência. Nós passamos e fomos enxertados dentro do Israel espiritual de Deus. E os céus é nossa cidadania, pelo novo nascimento. Se eu nasço no Brasil, eu sou cidadão brasileiro. Se eu nasço nos Estados Unidos, eu sou cidadão americano. Mas se eu nasço de novo, eu sou cidadão dos céus. Por quê? Pelo novo nascimento. Porque o nascimento, ele te dá a cidadania do lugar de onde você nasceu. Então, se nós nascemos do alto, que este é o significado literal da palavra nascer de novo, então, se eu nasci de novo, eu agora passo a ser cidadão dos céus. Sou apenas peregrino nesta terra. E a minha alma, todo o meu ser, aguarda aquele momento que eu estarei com ele para sempre na eternidade. Então, a pregação, na palavra grega, é a palavra akoi. Por que eu estou enfatizando essa palavra pregação? Porque geralmente, quando nós falamos de pregação, o que se entende é que nós devemos falar uma mensagem, devemos pregar alguma coisa, falar alguma coisa. Porém, a palavra pregação, no grego aqui, é a palavra akoi. E essa palavra tem os seguintes significados: sentido de ouvir. Então, ao mesmo tempo que uma mensagem está transferida para você, você ouve a mensagem, mas no sentido de que você ouve a mensagem e retém a mensagem. Então, se refere ao órgão de audição, ao ouvido, aquilo que é ouvido. Então, ao mesmo tempo que o emissor está dizendo Jesus Cristo, o receptor tem que estar ouvindo, recebendo aquilo que está sendo pregado. Então, é uma instrução. Veja, quando eu estou pregando que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo será salvo, eu estou, na realidade, dando uma instrução divina. Eu estou passando uma instrução verdadeira. E quando a pessoa é comovida pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus começa a trabalhar nela, então ela segue essa instrução, abre a sua boca, confessa Jesus Cristo como Salvador e recebe ali a vida eterna em si mesmo. Então, a palavra akoi vem da raiz akouo, que significa está dotado com a faculdade de ouvir, ou seja, não está mais surdo. Tem audição para ouvir a voz do Espírito da vida eterna. Não é maravilhoso, queridos? Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos entender que nossa salvação... Por quê? Porque se nós não passarmos esta barreira de entendimento, nós vamos ser cristãos legalistas. E o espírito do engano vai estar nos impedindo de uma profundidade maior e de manifestarmos com maior clareza a vida eterna que nós temos dentro de nós. Então nós precisamos entender que essa palavra, não é? Pregação, ouvir, prestar atenção e considerar o que está sendo dito, não somente no momento de você receber a vida eterna, porque o Evangelho ele tem vários aspectos e várias instruções para nós como filhos de Deus, e o que nos faz seguir todas as instruções é o testemunho do Espírito Santo, ou seja, uma consciência viva que foi ressuscitada da morte pelo próprio Espírito de Deus. Então a vida do Espírito Santo, ou seu recebimento dentro do crente, é resultante desta pregação de fé. E você um dia ouviu, você um dia recebeu e você um dia nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas agora você precisa refinar isso. Você precisa deixar que essa presença gloriosa da vida eterna que está em você
traga para dentro de você todas as revelações que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo apresenta na sua palavra, o Evangelho de Deus Pai, o Evangelho da santificação, o Evangelho da glorificação. Tudo isso é herança sua, tudo isso faz parte do seu chamado, tudo isso é uma bênção para a sua vida gloriosa. Salvação é um processo glorioso que resulta num grande prêmio, comunhão eterna com o nosso Pai Celestial. Não é um grupo de regras a ser seguidas. Todas as pessoas que estão enfadadas por causa de regras e dizem que seguir a Deus é muito difícil, pessoas que estão cansadas de ler a Bíblia e de ler o que está ali, é porque ainda não estão em intimidade com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando a você, se você tem intimidade com o Espírito Santo, você vai amar a palavra de Deus e Deus vai te dar condições de você entendê-la e aplicá-la e crescer de glória em glória, de fé em fé, até a estatura de varão perfeito. E eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: esse entendimento sobre o Espírito Santo e a salvação que ele nos traz deveria conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo à evangelização. Porque se as pessoas dependem de ouvir para crer, a palavra de reconciliação está na sua boca, no seu espírito. Então, irmãos, nós estamos pedindo a Deus que o conceito de salvação traga também para dentro de nós a consciência de que devemos evangelizar, porque a evangelização, ou seja, a pregação do Evangelho, é muito vital para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que Deus possa estar trazendo a você uma consciência mais profunda e que vocês possam estar lendo a palavra de Deus, e o próprio AME, ele tem este objetivo de conduzir famílias a uma vida mais profunda pelo conhecimento da verdade e pela obediência à verdade. Eu espero em Deus que você tenha entendido este processo glorioso de receber o Espírito Santo, de viver em comunhão com o Espírito Santo e você receber a glorificação do Pai em seu Espírito, renovando cada dia de fé em fé, de glória em glória, a sua comunhão com Ele, resultando numa salvação gloriosa, onde nós todos vamos receber de Deus um corpo glorificado e para todo sempre, nunca mais, veremos qualquer pecado em nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus o guarde e Maranata, volta Senhor Jesus. Obrigado.